Você já se perguntou alguma vez sobre o loratadina e desloratadina? Qual é a diferença? E por que você tem essas opções na farmácia? Fique comigo para você entender sobre esses medicamentos. Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema que me deparei em relação ao local de trabalho e me fizeram essa pergunta e achei relevante trazer para vocês também. Qual é a diferença entre loratadina e desloratadina? Vamos lá, você vai aprender um pouco mais sobre esses medicamentos e por que é importante você saber. Primeiro a gente precisa entender que esses medicamentos eles fazem parte do grupo dos antihistamínicos, dos antialérgicos. Exatamente, para a gente entender sobre os antihistamínicos, os antialérgicos, é bom a gente colocar uma definição de alergia. A alergia ela nada mais é do que uma resposta do nosso sistema imunológico a um tipo de agressão, a alguma sensibilidade que nós temos, ela sendo de natureza externa ou até mesmo interna. Isso aí nós podemos colocar em relação a alguns tipos de alimento, alguns tipos de medicamento, até mesmo de perfume. Enfim, o nosso sistema imune ele libera alguns mediadores químicos para uma resposta alérgica. Uma delas é a histamina. Sendo que a histamina, quando é liberada em nosso organismo, ela resulta nesses sintomas, nessas características que nós já conhecemos, como tosse, espirro, coriza, enfim, uma coceira, uma vermelhidão na pele, casos como inchaço, a falta de ar, enfim, até casos mais graves, como choque anafilático. E claro que devido à importância da histamina no processo alérgico, isso se levou a uma procura de medicamentos que pudessem inibir, controlar essas reações químicas. Daí surgiram os medicamentos chamados antihistamínicos. Exatamente, visto que a ação principal é sobre a histamina, os medicamentos foram anti-combate, um bloqueio ou antagonista à histamina. E claro, a loratadina e a desloratadina, elas pertencem a essa classe dos antialérgicos, dos antihistamínicos. Entretanto, existe uma diferença interessante entre eles. A desloratadina ela é a forma ativa, ela já é o metabólito da loratadina. A loratadina é um profármaco. Enfim, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao você ingerir o medicamento loratadina, ele precisa ser convertido em desloratadina para surtir o seu efeito. Mas nós também precisamos entender que existem alguns tipos de gerações dos antihistamínicos. Tem a primeira geração, que são os mais tradicionais, até mesmo aqueles que nós conhecemos como o próprio Stamin, que é o desclorfenaramina, prometazina, que é do Profergan, do Fenergan, enfim, e também tem o hidroxizine, que é em relação à hidroxizina. E nós também temos de segunda geração, a qual o desloratadina pertence. Esses medicamentos de segunda geração, eles são desenvolvidos recentemente, vamos colocar ainda 2 décadas para cá, eles são derivados dos antihistamínicos de primeira geração. São fórmulas aprimoradas, melhoradas, apresentando assim menores efeitos colaterais, maiores intervalos de doses. Enfim, essas são uma das vantagens da segunda geração. Mas como característico dos medicamentos de segunda geração, a desloratadina ela tem uma forte ação, uma forte ligação aos receptores H1, que são justamente os receptores da histamina. Entretanto, esses medicamentos da segunda geração, eles têm uma peculiaridade pelo fato de que esses medicamentos, tecnicamente, eles têm uma certa dificuldade ou uma certa resistência a atravessar a barreira hematocefálica, visto que os medicamentos que atravessam a barreira hematocefálica são aqueles medicamentos mais lipossolúveis, ou seja, tem maior afinidade por lipídios, por gordura. E pelo fato deles não terem essa afinidade por gordura, pelo lipídio, eles não conseguem atravessar a barreira hematocefálica com tanta facilidade, ao contrário dos de primeira geração, como eu comentei, o desclorfenaramina, que causa sonolência. Pelo fato de não causar sonolência, esses medicamentos têm essa vantagem de ter seu efeito antialérgico, antihistamínico, não gerando assim um comprometimento da atenção, do controle em relação até mesmo de habilidade de dirigir. Esse vídeo, embora pareça simples, esse conteúdo às vezes você não consegue encontrar com tanta facilidade no dia a dia, ou até mesmo nas farmácias. Clica aí no botãozinho de curtir, de joinha, tá bom? Isso ajuda muito o nosso crescimento e, claro, a trazer mais vídeos como esse. Ela é mais recomendada pelos casos de rinite alérgica, alguns casos aí que nós conhecemos como sintomas de coriza, o próprio espirro, o lacrimejamento,
tosse, coceira até mesmo no céu da boca, enfim, das vermelhidões. E esses sintomas, né, em relação do quadro de rinite, eles são rapidamente amenizados ou até mesmo cessados com o uso do deslorotadina, devido aí nós falamos sobre ela ser rapidamente absorvida. Ela consegue atingir aí seus níveis máximos em torno de 3 horas, mas você já consegue estar percebendo a ação da deslorotadina dentro aí, em torno de 45 minutos, até mesmo menos, dependendo do tipo de organismo. Seu mecanismo de ação, né, o principal deles aí, que é o mais evidente, né, é em relação ao bloqueio, é o antagonismo, né, dos receptores H1, que é justamente dos receptores da histamina. E quando ocorre esse bloqueio, né, em relação à histamina, ela não consegue se ligar, né, e por consequência aí, ativar essas reações químicas as quais nós comentamos anteriormente. O principal fator que a gente consegue perceber frente à lorotadina é o seu tempo de ação, o seu tempo de meia-vida. O seu tempo de meia-vida é em torno de 27 horas, tá? É um pouco maior do que a ação da lorotadina, visto que ambos os medicamentos são utilizados com uma vez ao dia, tá? Uma dose única. Mas a grosso modo, Davi, qual é a vantagem, né? Qual é a superioridade da deslorotadina frente ao loratadina? A grosso modo, é brevemente o que nós falamos lá atrás, né, em relação pelo fato da lorotadina ser um profármaco, dele ser ingerido e levar um tempo para ser metabolizado e convertido em deslorotadina. Isso requer até o mesmo tempo, mas esse tempo de deslorotadina já ser formativa, você ingerindo, né, ela é totalmente diferenciada, vantajosa? Depende porque nós vimos aí que loratadina no mercado está em torno de 10 mg, o comprimido, tá? Me refiro. Tem xarope também, que é em torno de 1 mg, mas o valor do deslorotadina ele tende a ser superior ao do loratadina. Entretanto, nós vimos aí que em relação do deslorotadina, ele no mercado ele tem em torno de 5 mg. E claro, o valor dele é o dobro, ou até mesmo quase o dobro do loratadina. Nem sempre essa vantagem em relação do tempo de início, até mesmo o tempo de meia-vida dele, compensa o valor financeiro. E outra vantagem em relação do deslorotadina frente ao loratadina é em relação à sua potência, visto que é o que eu comentei agora há pouco. O uso do deslorotadina requer a metade da dose, digamos assim, em miligramas, do que o loratadina. O loratadina você encontra 10 mg, o deslorotadina em torno de 5 mg, ou seja, é metade da dose para alcançar o mesmo resultado. Mas você consegue observar muito o uso do deslorotadina na área da pediatria, visto que o deslorotadina, pelo fato dele não atravessar a barreira hematocefálica, não causa danos ao cérebro do recém-nascido. Visto aí que você consegue ver o desloratadina sendo prescrito aí acima de 6 meses de idade, ao contrário do loratadina, que não é tão comum, até mesmo pela sua segurança em relação frente aos de primeira geração. E claro, aí é uma dúvida a qual muitas pessoas têm em relação às crianças, né, sobre se o deslorotadina ele é seguro. Sim, esse é um medicamento seguro, no entanto que na pediatria ele é muito utilizado, e até mesmo quando avaliamos em relação a alguns estudos que demonstram que esses medicamentos, como deslorotadina, utilizada em relação para recém-nascidos, o índice de toxicidade, de danos, de efeitos colaterais é muito inferior, né, comparado a outros medicamentos de primeira geração. Então sim, é um medicamento seguro, inclusive para a amamentação, embora ele seja excretado pelo leite. Porém, em relação ao seu uso, está disseminado, está grande o uso do deslorotadina, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, em pacientes recém-nascidos e quadros como amamentação. Mas só para você ter uma ideia, crianças em relação de 6 meses a 11 meses tem em torno de 2 ml, tá? Isso levando em consideração aí, quando estamos falando de xarope, que chega aí a 1 mg. Mas também você pode encontrar no mercado, nas farmácias, ele em gotas, que ele é mais concentrado. Mas lembra então utilizar 1 mg para crianças de 6 meses a 11 meses, tá bom? E posteriormente, em relação a crianças um pouco mais idade, de 12 meses a 5 anos, utilizar em torno de 1,25 mg, então 2 ml e meio, dependendo da relação do frasco que você encontrar, isso em xarope. Vai lembrar aí um detalhe muito importante: ao contrário de alguns medicamentos, a deslorotadina ela pode ser utilizada tanto com ou sem alimento, tá? Que não vai interferir de forma significativa na sua eficácia, tá? Na sua concentração.
E algo muito importante a se falar, né? Não utilizar esses medicamentos em casos de alergia, tá? Ao medicamento. A nossa ideia é essa, é te trazer um conteúdo, né? Embora pareça simples, mas sem dúvida crucial para o seu dia a dia, tá bom? Ainda mais você, mamãe, que sempre teve essa dúvida de como utilizar e se existe essa diferença. Então, tá aí. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem essa informação e, claro, saber utilizar esse medicamento de forma correta. Tá bom? Te vejo logo mais em um dos vídeos aqui em cima. Tá bom, gente? Te aguardo lá. Fui!